Pessoal, tô tranquilo, fazendo a live aqui do estacionamento da base, que hoje é dia de estar no drill, e falar um pouco sobre as questões de questionamentos e certezas que às vezes a gente tem, e isso está tudo ligado ao nosso temperamento, né? Muito ligado, ou diretamente ligado, né, ao nosso temperamento. E hoje a gente estava no briefing aqui da base, e aí estava falando sobre a maneira de pensar, a maneira como a gente deve comportar, como reagir, lidar com cada situação, o nível de responsabilidade que a gente tem sobre cada coisa. E um dos tópicos que estava ali foi a questão de reframe, né? De tu conseguir olhar para uma situação e não tecer diretamente uma análise muito superficial do que está acontecendo, ou simplesmente olhar aquilo dali como se aquilo dali fosse uma sentença definitiva, né? E isso é uma das coisas que acontece muito a depender de cada temperamento. E é mais ou menos sobre os temperamentos que eu quero conversar hoje aqui, que é no sentido de que às vezes a gente tem um temperamento, a gente tem uma maneira de comunicar, uma maneira de se posicionar, e essa maneira às vezes é muito falha. Por que eu digo que às vezes o temperamento ele não quer dizer muita coisa? Porque a gente tem que desenvolver a habilidade e a capacidade de, indiferente do temperamento que eu tenho que absorver certas questões, eu tenho que absorver certas ferramentas que os outros temperamentos têm que eu não tenho. Os 4 discursos de Aristóteles, eles trabalham ali no pathos, no ethos, no logos, no kairos. Eles têm uma conexão ligada uma no outro, que, por exemplo, o pathos é poética na maneira de convívio, né? Na maneira de posicionamento na realidade, que nada mais é do que a maneira de comunicação de um sanguíneo. O ethos é a retórica, que é a maneira de comunicação de um colérico. O logos, que é analítico, é a maneira de comunicação do melancólico. E o kairos e o dialético é a comunicação do fleumático. Só que o que isso nos diz, o que isso traz para nós na maneira prática? Que cada um tem uma maneira de ver o mundo e se posicionar. E quando eu digo que um pouco que tanto faz a relação do temperamento que eu tenho, tanto faz porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa absorver dos outros temperamentos as características que nos faltam como temperamento básico que a gente tem. Por que eu digo isso? Quando eu estou olhando a maneira de enxergar o mundo com muita certeza, com muita verdade, com muita inteireza, muita praticidade que um colérico tem, por exemplo, que ele olha e afirma questões e traz sempre um posicionamento e diz que é dessa maneira e daquela maneira e é assim que as coisas têm que funcionar e é assim que tem que ser, às vezes ele está simplesmente partindo de uma premissa totalmente equivocada. Assim como o melancólico. Só que qual é a diferença aqui dos dois? É que o colérico ele tem essas certezas todas para fora. Ele vai falando e fica muito fácil de enxergar as bobagens que ele está falando, porque ele expõe, diferente do melancólico, que parece ser muito profundo, parece ser sempre uma análise das questões. E eu falo por experiência própria, porque eu sou melancólico. E aí tem aquele quê de, nossa, como ele é analítico, como ele avalia as coisas. Só que às vezes é uma análise, ou seja, ele pega um fragmento de algo, faz uma análise, dizendo que aparenta ser profundo, aparenta ser algo realmente muito desenvolvido na linha do pensamento, mas que é só uma afirmação interna que ele tem, e ele não desenvolveu um questionamento, ele não desenvolveu um pensamento, ele não desenvolveu outras maneiras de analisar aquela realidade. E é tão falha quanto. Porque às vezes a gente tem uma premissa de que, não, tu tem que ter certas certezas, tu tem que ter uma afirmação, porque senão tu não sai do lugar. Só que se tiver uma certeza errada, tu vai pro lugar errado. Pensa num sentido prático, tá numa bifurcação e tu tens que ir para um lugar. Se tu tens a certeza de que a direita é o lugar que tu tem que ir, se tiver errado, não fizer um questionamento, mas será que é esse o lugar? Será que essa é a estrada? Se não fizer uma análise de pensar, aqui parece que tem mais trajeto de carro do que na via que eu quero seguir, na via que eu acredito ser a verdadeira. Eu posso estar com plena certeza de ir para o lugar errado. E isso é uma das maneiras que um colérico, por exemplo, ele enxerga as verdades que ele tece para ele como absolutas. Ele define, ele toma um partido e vai em direção àquilo ali. Então, às vezes, essa certeza é uma certeza totalmente equivocada. Por quê? Porque, às vezes, esse discurso, esse posicionamento, ele não olha no contexto da realidade. Ele olha porque ele acredita que ele está acima disso. Ele está acima dessa realidade. É um dos malefícios do colérico. Assim como
os questionamentos que são aparentemente muito indagativos que um sanguíneo pode trazer, de estar sempre questionando, e aquele questionamento para fora, e perguntando, e será que isso é tão certo? É uma maneira tão cheia de ficar questionando, de ficar trazendo coisas que às vezes não se define em nada. Isso não leva para lugar nenhum também. O que aparentemente poderia ser algo muito positivo de se questionar e trazer coisas para fora, às vezes não é tão positivo assim. Ou no outro sentido, o fleumático, que fica com os questionamentos internos dele e acaba se exaurindo nesses questionamentos, de tanto se questionar para dentro, tanto se questionar para dentro. Não fica assim, mas será que isso está certo? Será que... Por isso que existe um esgotamento social dentro do fleumático, porque a cada afirmativa que vão fazendo, a cada coisa que vão trazendo para ele está se questionando para dentro. Mas será que isso está certo? Mas será que isso aí funciona dessa maneira? Mas será que essa pessoa... De onde a pessoa tirou essa afirmação? De onde que surgiu isso? E esse é o problema, que todos os temperamentos, eles têm uma linha de comunicação com o mundo, para fora e para dentro, e ele se desenvolve a partir dessas premissas. Só que quando eu digo que tanto faz o temperamento, é que qualquer um tem que absorver o que é do outro. Um melancólico, ele não pode ter só as afirmações para dentro. Ele precisa ter as afirmações dele para dentro, as certezas dele, afirmar para fora e colocar isso em questionamento. Será que isso é assim mesmo? Será que essa certeza que eu tenho, ela funciona assim mesmo? Será que essa maneira minha de pensar, ela chega a algum lugar mesmo? E aí ele traz a dialética para ele, que é uma das ferramentas que o fleumático tem. Ou o questionamento, não levar tão a sério as coisas que o sanguíneo tem. Será que sempre isso é uma coisa boa? Eu não levar nada a sério. Será que isso de fato me coloca em algum lugar? Será que isso realmente abre uma janela de entendimento para mim? Ou eu também preciso me abastecer de certas certezas, de certa solidez para lidar com as coisas? Nem tudo é só o ar, nem tudo é só vento, nem tudo é só questionamento vazio. Nossa, como essa pessoa é questionadora e como ela traz coisas para se questionar. Tá, e cadê as certezas? Cadê as afirmações? Cadê o se estabelecer na realidade? Que só de questionamento tu não faz nada. Ficar sempre questionando, não levar nada a sério. Tudo, não, eu não levo as coisas muito a sério, tá aí. E o comprometimento, e avançar, e constituição de família, e o trabalho, e fazer as coisas funcionar ao nosso redor. Como vai funcionar isso? Se eu não teço uma capacidade de afirmar certas coisas, eu vivo só nos questionamentos, as coisas não vão pra frente. Ou pior, eu afirmo tanto para fora e quando as pessoas me questionam, eu simplesmente ignoro, que é um dos problemas do colérico imaturo. Que ele acredita de fato que ele é tão maior que a realidade, que as afirmações dele são absolutas. Aí ele afirma. As pessoas trazem questionamentos para ele. Ele, não, entendi, faz sentido esse teu questionamento. E ele reafirma o que ele já afirmou. Ou seja, ele nem se questiona o que é trazido. E todas essas características que a gente consegue às vezes definir ou enxergar diretamente, dizer, não, isso é tal temperamento, são características de uma personalidade imatura. Quanto mais maturidade a gente vai adquirindo, mais maduro a gente vai se tornando, menos vai importando o temperamento, menos vai ficando aparente o nosso temperamento, porque a gente vai absorvendo características dos outros temperamentos, porque a gente vai se trabalhando. É o que a gente estava conversando hoje no briefing aqui na base, que a minha mentalidade para lidar com várias situações, eu preciso ter uma maneira de enxergar, eu preciso trazer para mim a responsabilidade, eu preciso comunicar, eu preciso ter uma maneira de colocar para fora e não ficar só tendo julgamentos antecipados de uma determinada situação. E tudo isso são características esparsas, dispersas de cada temperamento. Quando eu digo que isso aí são questões de temperamentos imaturos ou de falta de maturidade na personalidade, é sobre isso que eu estou falando. Não basta eu dizer que, não, eu sou sanguíneo, eu não levo as coisas tão a sério, eu tenho uma vida leve. Tá, isso daí não te coloca no passo próximo. O conhecimento do temperamento e o entendimento de que eu tenho uma configuração quase que material interna minha que comunica comigo e com o mundo, isso só tem que servir para nos situar numa base de começo. Só tem que servir para me situar na base de como eu estou dando o start em me conhecer. A partir daí, acabou. Eu não tenho mais que ficar justificando os meus atos, a falta de agir,
a falta de levar as coisas a sério, ou levar a sério demais coisas que não são tão sérias, por conta de eu ter um temperamento. Eu não posso olhar para uma brincadeira que os meus filhos estão tendo, ou que está acontecendo num ambiente mais descontraído, e sempre levar aquilo de uma maneira muito a sério. Nossa, isso daí, que ridículo, que coisa bem desnecessária. Sempre com aquele pesar, sempre com aquela coisa extremamente analítica, sempre com aquela coisa sempre de que, nossa, tudo tem que ter um certo grau de seriedade, num nível quase que oficial. Isso desgasta qualquer relação, isso desgasta qualquer ambiente. Então o melancólico, que aparentemente é muito profundo e acha que as coisas tudo tem que ser num nível extremo de seriedade, ele também precisa se trabalhar, ele também precisa absorver a superficialidade, ou a leveza, ou a poesia que o sanguíneo carrega. E vice-versa. Nem tudo é só poesia e nem tudo é só alegria. Às vezes é necessário também absorver um pouco de seriedade, de levar as coisas um pouco mais a sério, saber distinguir o que realmente é algo que tem que olhar para uma autoridade, entender que aquilo é uma autoridade, aquilo ali é um ponto de firmeza, de estabelecimento dentro da realidade. Assim como achar que a minha verdade é absoluta e aquilo que eu acredito é inquestionável, que é o que um colérico imaturo ele vai levar as coisas nesse patamar. Não, porque eu faço, porque eu aconteço, não adianta nada. Tu pode ser um grande fazedor de porcaria, um grande fazedor de coisas erradas, um grande fazedor de coisas não questionadas, de certezas totalmente equivocadas. Ou um fleumático que se questiona totalmente para dentro, sempre se questionando, mas não coloca para fora. Ah, não, porque eu levo as coisas de uma maneira mais tranquila. Eu tenho meus questionamentos e eu não quero contenda com ninguém. Mas às vezes a gente precisa contender. Às vezes a gente precisa ir à luta. E não só ficar nesse questionamento interno de que não, porque eu fico buscando realmente um entendimento, o porquê das coisas, uma análise. Eu coloco em pauta as duas afirmações e chego a certas conclusões para mim. Tá, e para fora, e o comprometimento. Então quando eu digo que muitas certezas ou muito questionamento não integrado, não amadurecido, não colocado para fora, não ponderado, não resolve nada. Um colérico por si só é uma grande porcaria. Um melancólico por si só é outra grande porcaria. Assim como um sanguíneo ou um fleumático por si só são outras duas grandes porcarias. Então eu só saber o meu temperamento e eu não amadurecer ele, eu não desenvolver de fato não as habilidades, mas a capacidade de enxergar isso de uma maneira mais prática, uma maneira mais real, uma maneira que é mais lidando com a realidade, não vai resolver nada. Então se tu acha que, porque eu já entendi o meu temperamento, eu já entendi qual é a minha base, eu já entendi aquilo que eu vim fazer, eu já entendi tudo e não consegui realmente avançar para aquilo que tu precisa melhorar, aquilo que tu precisa desenvolver como pessoa, aquilo que tu precisa desenvolver dentro das tuas atribuições, trabalho, dentro da família, dentro do teu relacionamento, não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Então, quando a gente fala sobre ter uma ideia, uma base simbólica, um entendimento do teu temperamento, como ele funciona, aquilo que tu pode fazer, o que tu pode desenvolver na realidade concreta, é sobre isso que eu estou falando. É sobre eu enxergar de fato que eu tenho algumas características em mim, mas que eu preciso absorver outras características para me desenvolver. E não ficar só batendo de frente, não, porque eu sou assim mesmo, não, porque isso é a minha maneira de pensar, é porque o meu elemento é o elemento da água, como o fleumático. É interessante, porque se a gente for desenvolver isso de uma maneira levada a sério, tem muito a trazer de coisas positivas para nós. Porque um fleumático levado a sério, amadurecido, ele realmente vai ter questionamentos profundos. Porque em questão de alcance, olha o que são as camadas abissais do oceano. A gente nem chega lá. Isso é um fleumático profundo, de fato, que questiona as assertivas, as afirmações na realidade onde ele está inserido. Só que ele precisa ter a maturidade de, a partir da hora que ele faz esses questionamentos internos, a partir da hora que ele realmente está buscando dentro de si o que ele vai levar, o que ele não vai levar, o que ele vai desenvolver ou não, ele tem que colocar para fora.
Assim como o julgamento do melancólico, de analisar demais e ter sempre julgamentos internos, sempre afirmações para dentro de, nossa, isso é errado, aquilo é certo. Ele tem que se colocar à prova esse questionamento e se permitir aprender mais. E se permitir não ser um fragmento da verdade. Se permitir não só pegar uma partícula daquilo que está sendo trazido para ele e achar que aquilo dali é o contexto todo. Muitas seitas, muitas religiões mal trabalhadas, muito desenvolvimento, muito entre aspas, do espiritual, ele acontece com um nível de pensamento melancólico, que é, eu pego parte da verdade, eu pego parte daquilo que é uma afirmação que poderia trazer um resultado positivo, e quando eu pego essa parte, eu acredito que aquilo dali é o todo. Isso é de uma extrema imaturidade, uma extrema falta de desenvolvimento intelectual, que é inerente e é natural de um pensamento ou de um desenvolvimento de um melancólico não trabalhado. Ou pior, uma linha que ainda se coloca para fora como se fosse uma assertiva definitiva. Então, todos os temperamentos, eles têm os pontos positivos. É muito bom um melancólico ser analítico, porque ele não vai tomar uma decisão de bate-pronto precipitada. Só que só a análise para dentro não faz com que ele execute certas coisas. Que é o caso do colérico, que ele é de executar, é de fazer, é de movimentar. O mundo se movimenta a partir do movimento colérico, do colocar para fora, do fogo, da ação. Mas se a pessoa ficar agindo de uma maneira desmedida, de não questionar se de fato eu precisaria me movimentar naquele momento, a gente tem as atrocidades que a gente vê hoje. A gente tem as atrocidades que a gente vê nos governos não apropriados, os movimentos não apropriados, porque não foram pensados, não foram levados em consideração o resultado final daquilo dali, consequências práticas, consequências internas dentro do próprio ambiente, dentro do próprio cenário político, geopolítico, econômico, enfim. Então todo temperamento ele tem coisa boa, mas todo ele tem coisa ruim. E se eu não me trabalhar o que é ruim do meu temperamento, eu vou ser sempre só aquela caricatura de pessoa, caricatura de ser não desenvolvido. A gente volta nas premissas básicas lá. Eu não me desenvolvo, eu não amadureço, eu não cresço, eu não contribuo em nada na realidade, nem para o meu ambiente familiar, nem para o meu trabalho, nem para onde eu preciso exercer as minhas responsabilidades, porque eu me justifico na minha imaturidade. Então que hoje a gente possa pensar um pouco. Nossa, eu sou a pessoa de ficar me questionando demais para dentro. Tudo bem, então tu já começa a te identificar que, nossa, eu devo ser fleumático mesmo. O que eu preciso adquirir? O que eu preciso desenvolver em mim para amadurecer, para ser melhor? Só questionar. Eu questiono demais para fora. As pessoas até me elogiam de como eu sou questionador. Tá aí? E o que isso resolve? Só ser um questionador, não ter certeza, não ter afirmação, não ter responsabilidade, não ter um amadurecimento de levar coisas sérias. As coisas a sério, levar de fato o que precisa ser levado a sério, não ser levado a sério. O que isso te ajuda? O que isso melhora para ti? O que isso de fato traz de benefício num contexto geral? Porque eu afirmo, eu sou de fazer e tal. Não é maior que a realidade, colericão. Não é maior que a realidade onde tu está inserido. Só afirmar e achar que tu é o bonzão, achar que tu é o cara que faz e acontece, não te torna maior que a realidade onde tu está inserido. Cadê o questionar? Cadê o avaliar? Cadê entender as coisas? Então que a gente possa refletir um pouco hoje. Nem toda certeza, ou a pessoa muito assertiva, ou que traz muitas certezas absolutas, é bom. E nem aquelas que só ficam questionando, não tomam iniciativa nenhuma, é bom também. Então, nesse intervalo aqui no meu almoço, o que eu tinha para compartilhar hoje na nossa live era isso. Então, se chegou agora no final, volta no início, assiste, que isso aqui vai trazer um pouco de entendimento e percepção de como a gente tem que agir a partir dos movimentos do nosso temperamento, beleza? E até sábado que vem.